Olá, eu sou o professor Prazeres, continuando a nossa aula de ligação iônica. A partir de agora ela é mais tranquila, não precisa ficar tão preocupado com suas formulações, códigos. Não, agora propriedades. Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Como é que você vai conseguir identificar um composto iônico, às vezes olhando para ele mesmo, pegando uma pedra lá, pegando uma substância, um material, sei lá, e aí você já tem um certo indício de que pode ser um composto iônico. Indício, beleza? Então vamos lá, analisando. Primeira propriedade dos compostos iônicos, eles são duros e quebradiços. Pegou um material, deu uma martelada lá, uma porrada, e viu que ele dobrou, então logo, se ele dobrou, ele não é um composto iônico. Todo composto iônico, quando você bate, ele vai estilhaçar. Exemplo clássico, uma pedra. Pega uma pedra, dá uma martelada. Ele não é bem duro, não é rígido. Isso, na hora que você bate, ele não dá uma... né, sai cheio de migalhas. Então é porque é um composto iônico. Ele não dá uma amassada. Não é uma borracha que você bate. Não, ele é duro e quebradiço. Por que eles são duros e quebradiços? E isso tudo é explicado pelas ligações, nas ligações iônicas que você viu. Ligação iônica, transferência de elétrons. Ocorre transferência, então sai um elétron de um metal para um ametal, ou de um metal para o hidrogênio. Então vai ficar positivo com negativo, só que não forma um grupinho, forma um grande aglomerado, cátion e ânion, cátion e ânion, cátion e ânion. Por que quando você bate nisso, se quebra todo? Olha só essa animação. Animação em 3D. Só que não. Tá aí o aglomerado para você. Beleza? Nesse aglomerado, ele é formado de cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Aí vem aqui e dá uma martelada nele. Ó, peraí que eu quero pausar. Não vai pausar? Não vai. No replay. Deu uma martelada. Quando você dá uma martelada, você acaba movimentando o cátion e o ânion para ficarem próximos de suas valências equivalentes. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Olha só. Quando esse martelo deu uma porrada, ele não estava deslizando. É esse positivo que estava aqui, ó, ele foi se movimentando para cá. Dessa mesma forma, esse negativo que estava aqui, esse grandão, ele foi se movimentando aqui para baixo. Quando essas cargas se movimentaram, saíram de uma organização que tinha atração para agora um que tinha repulsão. Então, eles estavam juntinhos. Aí deu uma porrada, ele deu uma afastada. Ó, vou fazer aqui para você. Tava aqui, ó, presta atenção, hein? Agora vai. Tava juntinho aqui, ó, atraído, positivo e negativo. Quando isso aqui desliza, esse que está aqui embaixo tem a mesma carga desse que estava aqui, ó. Então, quando esse vem aqui para baixo, sofre uma repulsão. Quando sofre uma repulsão, já afasta. Quando já afasta, ele já começa a quebrar esse... Ou seja, quebrar por quê? Ele vai se afastar. Por isso que todo composto iônico ele é duro e quebradiço. Porque ele não é permitido mudar a posição de um cátion e ânion, porque nem toda posição é de atração. Quando mudar, já sofre uma repulsão. Repulsão, afasta. Afasta, quebra o retículo. Tu pega uma pedra, dá uma porrada, às vezes não sai quebrando ela toda, porque saiu movimentando todos os cátions e os ânions naquela estrutura, entendeu? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui meu desenho lindo. Próxima propriedade. Os compostos iônicos são duros e quebradiços, a gente já falou. Segundo, conduzem corrente elétrica em meio aquoso ou fundido, ou seja, quando você pega um composto iônico, aquece ele e deixa ele no estado líquido. Por que isso? Ó, então vamos supor, eu tenho aqui um composto iônico qualquer e vou colocar num potinho com água. Botei lá num potinho com água. Quando eu jogo um composto iônico em água, fazer aqui um parênteses, não significa que todo composto iônico seja solúvel em água, tudo bem? Mas, quando você joga um composto iônico em água, pode acontecer de muitos ou pouquíssimos cátions e ânions serem dissociados, ou seja, quebrarem essa interação que ele tem no próprio retículo iônico e agora interagirem com a água.
Daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, dessa força. Vamos entender o que aconteceu. A água, por ser uma substância polar, você entende isso melhor quando você estuda ligação covalente, ela tem polos negativos e positivos. Então, o oxigênio é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. A água, quando interage com um composto iônico, acaba solvatando, ou seja, cercando. Bem? Num composto iônico, olha só. Vamos lá, botei lá um composto iônico, um aglomeradozão de cátions e ânions. A água vai alinhar os polos da molécula de água de acordo com esses íons. Como? Carga negativa da água alinhada com a carga positiva do composto iônico. E os hidrogênios vão estar orientados assim, porque eles têm polos positivos, então vão sofrer interação pela parte negativa. Olha que mágico. Quando a interação da molécula de água for mais forte que a interação entre os íons, aqui, ó, se a interação marcada em vermelho for mais forte do que essa interação em roxo, você vai dissolver. Ou seja, significa que essa força das moléculas de água vão conseguir arrancar esse íon e vão formar o quê? Um íon solvatado. Ou seja, esse íon aqui que estava positivo, agora ele vai estar solvatado. Ele vai estar cercado por moléculas de água. Vai estar cercado. O íon positivo, cercado pela porção negativa da molécula de água. O íon negativo, cercado pela porção positiva da molécula de água, no caso, o hidrogênio. Mas nem todo composto iônico acontece essa interação facilmente, né? Você pega uma pedra, por exemplo, você joga uma pedra em água, ela se dissolve? Não. Por quê? Porque na pedra, essa interação representada em roxo é mais intensa. Ou seja, a força de atração entre cátions e ânions é mais intensa do que a interação desses cátions e ânions pela água. E aí a água não vai conseguir dissolver a pedra. Mas se eu pego um sal de cozinha e jogo na água, ele se dissolve. Por quê? Muito bom. Porque as moléculas de água conseguem dissolver, ou seja, conseguem interagir mais fortemente com os íons do que a interação entre os próprios íons. Então, essa característica de dissociação da água que vai explicar a capacidade que um composto iônico tem de conduzir corrente elétrica. Significa que ele pode conduzir corrente elétrica? Não significa que ele é um bom condutor de corrente elétrica. Para ser um bom condutor de corrente elétrica, tem que dissolver bastante. Você pega um sal de cozinha, coloca na água, ele dissolveu bastante, separou tudo que é cátion e ânion. Agora eu tenho cargas livres naquele líquido. Então, ele é um bom condutor de corrente elétrica. Agora você pegou uma pedra, né, jogou em água. Não aconteceu praticamente nenhuma dissolução, nenhuma dissociação. Quase nenhum cátion e um ânion, né? Eu estou falando pedra para você imaginar, sei lá. Você vai pegar ali um carbonato de cálcio, sei lá, enfim, uma rocha bem específica. E quando você coloca ele em água, não vai acontecer essa dissociação. Não acontecendo essa dissociação, não libera muitos cátions e ânions. Logo, não tem muitos íons na solução. Logo, não vai conseguir conduzir muito bem a corrente elétrica. Entendeu? Então, assim, os compostos iônicos, eles têm essa característica, que quando colocados em água, podem sofrer dissociação e conduzem corrente elétrica. Quanto maior essa solubilidade, maior essa característica. Beleza? Vamos para a próxima propriedade. Próxima propriedade. Então, a gente viu que eles são duros e quebradiços, conduzem corrente elétrica em meio aquoso ou fundido. Fundido, ou seja, eu pego só dessa estrutura e vou aquecendo até eles ficarem soltinhos. E eles têm alta temperatura de fusão e ebulição. Por que isso? Aqui, ó.
tem uma estrutura de cátions e ânions. Um monte. Cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Muito empacotado. Quando eu começo a aquecer esse material, ele vai vibrando. Eu vou aquecendo, essa agitação vai aumentando. Essa agitação vai aumentando, até um ponto que a agitação está tão elevada, essa vibração está tão intensa, que vai sair dessa estrutura organizada sólida e vai para uma estrutura líquida, ou seja, onde eu vou ter uma mobilidade dessas partículas se movimentando. A temperatura de fusão é elevadíssima, porque eles estão muito empacotados. Quando chega na estrutura líquida, agora eu tenho cargas livres. Por isso que a estrutura líquida conduz corrente elétrica. Esses íons agora estão livres. Então, para conduzir corrente elétrica, esses íons têm que estar livres. Ou por aquecimento, ou colocando em água. A alta temperatura de fusão e ebulição é porque esse empacotamento ele é alto. Por quê? Um cátion está cercado por ânion, o ânion está cercado por cátions. É por isso, entendeu? Vou botar no replay, porque é muito bonitinho. Vamos lá. Estou aquecendo, vai vibrando mais. Aquecendo, vibrando mais. Aquecendo, 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 aquecendo. Até sofrer a fusão e ele se desmancha. As partículas começam a deslizar umas sobre as outras. Pronto. Essa é uma outra propriedade importantíssima dos compostos iônicos. Bem, se eles têm alta temperatura de fusão e ebulição, qual é o estado físico desses compostos iônicos? A temperatura e pressão ambiente. Sólido. Então, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica em meio aquoso ou fundido. E os compostos iônicos são duros e quebradiços. Pronto, essas são as principais propriedades dos compostos iônicos. Tudo bem? Bem, então, é isso. Ó, não deixe de seguir aqui nas redes sociais, né, no Instagram e no YouTube, Professor Prazeres. E eu queria deixar aqui meu muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo de ligação iônica. Deixar uma dica para você. Além de ligação iônica, tem um videozinho sobre ligação covalente e ligação metálica. Vale a pena conferir. Tudo bem? Então, foi um prazer. Até a próxima.